Alô pessoal, sou eu, Totti, ao seu dispor, que está te trazendo hoje a aula 90ª. Serão muitas aulas, mas esta tem um carinho especial da minha parte. Nós vamos falar sobre a eletronegatividade, cuja explicação está na sua própria montagem. Eletronegatividade. O que um átomo teria que fazer para se tornar negativo? Ora, chamar para si elétron. Se trouxer elétron carga negativa, ele torna-se negativo. Então, eletronegatividade bem simples é a força de puxar elétron e tornar-se negativo. A eletronegatividade foi muito estudada pelo nosso amigo Linus Pauling, aquele que idealizou o diagrama com a distribuição eletrônica em ordem crescente de energia através de flechas de cima para baixo. O mesmo Linus Pauling fez um estudo comparativo da força dos átomos em atrair elétrons. A força comparativa é uma comparação, não tem unidade. Então, quando digo que a eletronegatividade do elemento químico hidrogênio é 2,1, é 2,1 o quê? Não tem este quê. A eletronegatividade 2,1, ela será comparada com a eletronegatividade do flúor, por exemplo. Comparativamente ao flúor, como se fosse um cabo de guerra, flúor e hidrogênio. O flúor leva vantagem muito grande, porque tem o dobro de força de puxar elétron do que tem o hidrogênio, praticamente o dobro. Comparando a eletronegatividade do lítio com a do flúor, a vantagem é disparada. Se a força que o lítio tem de puxar elétron é apenas uma unidade comparada com a do flúor, a força do flúor em puxar elétron e tornar-se negativo é o triplo de força que tem o lítio. Então, a primeira conclusão que tiramos é que a turma da esquerda do hidrogênio são os que têm eletronegatividades maiores. Costumamos chamar a esses elementos de alta eletronegatividade de não ou ametais. Enquanto que os elementos posicionados à direita do hidrogênio nessa tabela comparativa de Pauling, os elementos de baixa eletronegatividade são chamados de metais, cujas propriedades ainda estudaremos, aliás, a partir da próxima aula. Posicionados na tabela periódica, os elementos que eu vou precisar na aula são esses aqui: sódio, potássio, frâncio, ferro, alumínio. Esses elementos da esquerda são aqueles que estarão à direita do elemento hidrogênio. São os que têm baixa eletronegatividade. Então podemos concluir que os metais estão à esquerda. À esquerda de quem? À esquerda de um grupo liderado pelo silício, que é o mais famoso, um grupo de elementos que são chamados de semimetais, porque apresentarão propriedades, como veremos, intermediárias entre os metais e ametais. Não intermediárias em eletronegatividade, em outras propriedades que você vai estudar. Bom, então, à esquerda dessa lista, de forma inclinada, estão os metais, os que têm baixa força de puxar elétron. E à direita, antes, porém, dos nobres, os nobres, eles estão com uma estrutura eletrônica estável, completa. Menos o hidrogênio, que é estável com 2 elétrons na última camada,
Curiosamente, os outros têm 8 na última camada. Essa estabilidade também deu-se no início dos estudos o nome de octeto. Quem tem octeto são os elementos estáveis, são nobres porque não se misturam, não se ligam com os outros elementos. Bom, os elementos, portanto, à direita dos semi e à esquerda dos nobres são os ametais. Podemos concluir que esta flecha faz sentido. Que flecha que é esta? É a flecha do aumento da eletronegatividade. Se a linha que eu estabeleci é decrescente, para a esquerda ela será crescente. Então a eletronegatividade aumenta para a direita. E quem é o campeão? O campeão da eletronegatividade, 4.0, é o flúor. O elemento mais eletronegativo que nós temos é o elemento químico flúor. Muito bem. Bom, lembra que eu tenho essa lista? Essa lista eu recomendo que você tenha uma pequena predileção por ela, pela quantidade de problemas que se resolverão conhecendo-a bem. Posso brincar dizendo que, de ordem decrescente, eu terei FON, cloro-bromo, uísque, pH e os demais metais. Repetindo, FON, cloro-bromo, uísque, pH e os demais. Não fique nervoso, não precisa decorar nada. Tudo estará de graça. Químico gosta de aluno. Você é um cara bem quisto pela química. Olha a eletronegatividade aqui, gente. Olha a eletronegatividade aqui, gente. A eletronegatividade estará escrita na tabela periódica. Como te falei, não se decora, se entende. Muito bem. A eletronegatividade, portanto, é esta maravilha. Claro, se ela aumentou para a direita, na direção dos ametais, que estão aqui em ordem decrescente, portanto, eles são os que têm mais eletronegatividade. E os que têm baixa eletronegatividade são os metais à direita do hidrogênio, que não é nem metal e nem ametal. Quem é o hidrogênio? É o hidrogênio. Ponto. Bom, mais um detalhe. Se a eletronegatividade, obviamente, aponta para o F, para o flúor, aumenta para a direita. E no grupo, isso é no período, aumenta para a direita. E no grupo, aumenta para cima. Compara. Qual é a eletronegatividade do elemento sódio? A eletronegatividade dele é baixíssima. Leva de 3 a 0 comparativamente com o flúor. A eletronegatividade dele é baixa, mas é maior que a do potássio e maior que a do frâncio. Então, a eletronegatividade entre os metais aumenta para cima e aumenta para a direita na tabela inteira.